Deadpool e Wolverine vieram para desfazer a má fase da Marvel e os números de bilheteria mostraram como esses dois personagens tiveram força para voltar a encher os cofres da Disney muito rápido. Mas aparentemente não é só o Mickey que ficou feliz nessa empreitada não. Indiretamente, outras pessoas acabaram sendo beneficiadas. O NSYNC entrou no filme com o clássico das boy bands Bye Bye Bye, que aparece de cara no começo do filme, onde a gente tem o Deadpool fazendo uma performance sensacional, onde ele chacina os agentes da TVA com a coreografia do NSYNC. Com isso, essa música entrou no Top 50 Global do Spotify logo depois do filme ser lançado. E inclusive, tem um vídeo meu no podcast Bunker 42, onde eu destrincho aí junto com o Pedrão, que é um amigo meu, tudo aí sobre o filme do Deadpool. A gente fala bastante curiosidade, faz uma análise sobre o filme, se essa decisão da Marvel aí de trazer o Ryan Reynolds junto com o Hugh Jackman é uma boa pro futuro do estúdio, do universo do MCU. Então assim, é mais de meia hora de vídeo ali, de um bate-papo analisando tudo que aconteceu nesse filme, que você pode me ver ali com o meu lado mais nerd, né? Eu de vez em quando apareço lá no Bunker, dando uma contribuição aí bem nerd, pra poder fazer esses vídeos que fazem análise do universo da cultura pop. Então quando vocês me veem lá no Instagram fazendo cortes de podcast, não é podcast fake, tá gente? É o Bunker 42, que de vez em quando eu faço uma ponta lá e tem a minha participação também. Então ó, vai lá, tem o link do Bunker 42 aqui na descrição desse vídeo, já dá um pulo lá, me dá uma força, se inscreve no canal que a gente acabou de começar a criar conteúdos lá e de vez em quando eu tô por ali dando aquela força. Então dá aquela moral, vai lá e se inscreve aí, beleza? E funcionou bem demais, porque a gente viu que o Kevin Feige deu uma liberdade pro Ryan Reynolds colocar uma determinado tipo de linguagem, de coisas que ele faz ali, que dentro do universo você entende que é uma piada dentro do universo do Deadpool que atravessa o universo fictício e vem pro nosso universo, que é o universo real. E aí a piada fica ótima. Você porque... quer brincar na neve? Exatamente. Isso aí foi incrível, porque justamente o Kevin tinha proibido o uso de drogas, né? Ele fala que tem uma lista, né? Isso, então ele mesmo usou isso. Mas esse caso aí não foi o único. Ao longo dos anos, cinema e música foram grandes aliados em benefício mútuo que geraram uma fortuna pros dois lados. Seja uma música que foi feita especificamente pro filme como trilha sonora, ou usada pra fazer parte do filme, ou até mesmo uma música que voltou a bombar anos depois justamente por causa dessas participações, como o Deadpool dançando Bye Bye Bye, que virou febre no TikTok. Por isso, vamos falar aqui de alguns casos de música que voltaram a bombar justamente por causa de casos como esse. Lembrar de Transformers e não ter uma conexão imediata com Linkin Park é quase impossível. O primeiro filme dessa franquia, que existe até hoje e apesar das controvérsias continua dando muito lucro, foi lançado em 2007, ano em que o Linkin Park foi escolhido para fazer parte da trilha sonora. Nesse ano a banda lançou Minutes to Midnight, que foi o terceiro álbum deles, que veio logo depois de dois colossos que foram o Hybrid Theory e o Meteora. Nesse disco a banda tomou um direcionamento diferente dos álbuns anteriores, explorando mais uma zona melódica e considerada por muitos até pop, que afastou eles daquela origem que fez eles se tornarem mundialmente conhecidos com o New Metal. Só pra vocês terem uma ideia de como essa pegada pesada funcionava pro Linkin Park, em 2001, enquanto eles estavam em turnê pelo Hybrid Theory, eles fizeram impressionantes 324 shows, sendo que o ano tem 365 dias, ou seja, os caras só pararam pra descansar 41 dias o ano inteiro. Não é à toa que eles foram a banda que mais venderam discos em 2001. Um dos singles mais conhecidos do Minutes to Midnight é What I've Done, que aparece primeiro no rádio do carro na cena que o Sam deixa a Micaela em casa e no fim de Transformers de 2007, antes dos créditos aparecerem, quando o Optimus Prime faz um monólogo para chamar outros Autobots pra Terra ao som de What I've Done. We are here. We are waiting. Essa música foi o principal single do filme e ela também foi sampleada pro trailer na época. E claro que o Michael Bay queria apostar um pouquinho no sucesso do Linkin Park para ajudar a impulsionar o filme, que na época estava só começando a franquia. Essa participação deu tão certo que o Linkin Park acabou sendo associado à imagem de Transformers, e tem toda uma brincadeira aí com a ideia de que tudo que termina no cinema fica muito bom com o som deles. It's over. Mas essa dobradinha não parou por aí. Eles também participaram do Revenge of the Fallen com New Divide, que foi lançado em maio de 2009, e depois no álbum Revenge of the Fallen.
E a música Burning in the Skies, que também é do Thousand Suns, foi parar na edição russa do disco Dark of the Moon. E o single Until It's Gone, do álbum The Hunting Party, estava no trailer de lançamento de Transformers Rise of the Dark Spark. Linkin Park e Transformers são quase uma coisa só e tem muita gente que ficou fã da banda justamente por ter conhecido eles na trilha sonora do filme. Em 2022, uma nova versão de Batman chegou nos cinemas. Dessa vez, Robert Pattinson foi escolhido para viver o morcego que brilhou de um outro jeito na tela. A concepção do Batman do Matt Reeves tinha um conceito mais perto do Batman ano 1, onde o Bruce Wayne ainda estava remoendo todos os seus traumas do passado e aprendendo a como lidar com eles através de uma limpeza feita com as próprias mãos em Gotham. Para criar uma ambientação perfeita para esse Batman, que claramente tem problemas psicológicos, ele precisava de uma trilha sonora que criasse exatamente essa ambientação que essa Gotham sem esperança e suja pedia. E foi justamente da visão de um compositor e líder de banda que tinha os seus próprios traumas e demônios de onde saiu a música tema de The Batman, Something the Way, do Nirvana. A música foi rearranjada para manter aquela atmosfera sombria tanto de Gotham quanto da cabeça do Batman. Esse filme mergulha numa narrativa bem pesada e Something the Way, do Nirvana, se encaixa perfeitamente nesse clima, porque o Kurt escreveu essa música para expressar uma certa solidão que ele sentia, que é muito comum para todo mundo às vezes, e é perfeitamente um sentimento para alguém que mora em Gotham. Durante muito tempo as pessoas pensavam que o Kurt tinha escrito essa música enquanto ele teoricamente viveu como sem teto, dormindo debaixo da ponte Young Street lá em Aberdeen, mas essa história aí já foi desmentida. O Kurt de fato fugiu de casa, mas ele não chegou a dormir debaixo da ponte. Mesmo assim, esse cenário sombrio de sair de casa influenciou Something the Way. E apesar do Kurt ter dito em vida que a música não era autobiográfica, ela tem uma melancolia que se encaixa perfeitamente no clima desse filme. Antes dessa música, o Nirvana tinha voltado a bombar depois da morte do Kurt em 2002 com You Know You're Right. E Something the Way quase nunca foi tocada ao vivo justamente por ter essa pegada mais melancólica. Ela nem foi lançada como single na carreira da banda e é uma das últimas faixas do Nevermind de 91. Com The Batman, o Nirvana voltou a aparecer nas paradas musicais depois de 20 anos. Something the Way teve um aumento de 1.200% nos streams do Spotify. Ela chegou a ficar na 24ª posição no top 50 das músicas mais ouvidas no mundo. Nos primeiros 4 dias do lançamento, Something the Way tocou mais de 3 milhões de vezes. Ela entrou na 46ª posição da Hot 100 da Billboard, que foi a 5ª vez do Nirvana no top 100 e a primeira vez em 20 anos. Sem falar que ela introduziu o Nirvana para toda uma geração que nem sequer estava sabendo que o Kurt existiu. Isso é assustador, mas é verdade. Poucas bandas conseguiram atravessar 40 anos de sucesso em carreira como o Metallica fez. E quando a era do streaming chegou, é claro que eles não iam dormir no ponto. Em 2022, Stranger Things chegou na sua 4ª temporada e ajudou os anos 80 a voltarem a ficar no topo das paradas. Primeiro, eles conseguiram emplacar Running Up That Hill, da Kate Bush, de 1985, que voltou a ficar no topo das paradas e virou trend no Instagram e no TikTok. Depois veio um clássico absoluto de 86, a música homônima do álbum Master of Puppets. Na segunda parte da 4ª temporada, o Ed, interpretado pelo Joseph Quinn, se junta com o resto do elenco e vai pro mundo invertido para encarar o Vecna. Nessa cena épica, ele pega a guitarra e toca Master of Puppets do Metallica para atrair a atenção dos morcegos que ficam em volta do QG do Vecna, dando chance pro Steve, pra Nancy e pro Robin atacarem ele ao som do Metallica. A
A cena por si só já é bem épica, mas ela acendeu a chama da galera mais velha que é muito fã do Metallica e ainda abriu portas para uma nova geração que não sabia o quanto o Metallica é um colosso. A produção disse que a música foi escolhida de propósito porque a cena tinha um tom épico que essa faixa conseguia traduzir. Além disso, tinha o fato de que o Eric decidiu dar sua própria vida para ajudar os amigos, o que fazia sentido com um personagem que era visto como pária e até usado para a série. A produção também comparou o poder do Vecna com a relação que essa temporada tem com as drogas, e nesse sentido o Master of Puppets era perfeita justamente por falar desse assunto. Tanto o Vecna quanto as drogas têm poderes destruidores que arrancam das pessoas forças essenciais. O som agressivo de Master of Puppets tem uma letra profunda e consciente, cheia de preocupação social e psicológica. O Ed é visto como uma imagem de um cara durão, mas ele é um cara com um coração de ouro disfarçado de headbanger rebelde. Depois de aparecer no Stranger Things, Master of Puppets, que é de 1986, chegou na 40ª posição da Billboard Hot 100. Foi a primeira vez desse single no Hot 100 desde o lançamento dele. A banda ficou bem animada por ter incluído Master of Puppets numa série da Netflix e agradeceram aos produtores por isso. Essa foi a 17ª vez que o Metallica entrou nas paradas. Isso aí gerou um fenômeno que fez o público mais jovem e fã de Stranger Things irem atrás da carreira inteira do Metallica. E a mesma coisa aconteceu com a Running Up That Hill da Kate Bush, que foi pro topo do Spotify e da Billboard depois de aparecer na mesma série. A Kate Bush não lança música e nem faz shows por um tempão, e claro, comemorou essa nova fama instantânea que a série promoveu pra ela. A gente tá falando aqui de músicas que voltaram a fazer sucesso porque bombaram em filmes. E se tem uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar aqui, é que a gente deve muito disso a um certo diretor chamado James Gunn. Quando ele foi o diretor do primeiro Guardiões da Galáxia lá em 2014, esse conceito de aplicar músicas vintage de clássicos do passado e trilhas sonoras baseadas em bandas ainda não tinha sido tão bem explorado do jeito harmônico e com o contexto que ele fez aqui. Nesse filme, a trilha sonora é nostálgica e não é por acaso. Peter Quill tem um Walkman com uma única fita que é a única lembrança que ele tem tanto da mãe quanto da terra, que está recheada de grandes clássicos do passado. Entre eles, Hooked on a Feeling, de Blue Swede, que disparou de vender só com o trailer de Guardiões da Galáxia na época. Ela vendeu mais de 2.000 downloads só numa terça-feira, quando o trailer apareceu no dia 18 de fevereiro de 2014, o que significou um aumento de 700% das vendas diárias. O trailer, que tinha só 2 minutos e meio, estreou no Jimmy Kimmel. Dizem que essas 2.000 vendas digitais renderam para essa música um título de a melhor semana de vendas digitais de todos os tempos, e tudo isso depois de só um dia. Uma das melhores coisas sobre o sucesso de bilheteria de Guardiões da Galáxia foi a trilha sonora, a Awesome Mix Volume 1. Essa trilha tem de Jackson's 5 a David Bowie, e essa coleção de músicas dos anos 70 ficou 2 semanas seguidas no topo da Billboard 200. A trilha dominou as paradas, ficando até mesmo na frente da trilha sonora do Frozen. Essa música dá nome pro disco do Blue Swede de 1974, mas a versão original é na verdade de 1968 e foi gravado pelo B.J. Thomas. Blue Swede era conhecido pelos covers e acabou bombando internacionalmente com essa música. Agora todo mundo conhece ela pelo Guardiões da Galáxia, mas você sabia que Hooked on a Feeling também já apareceu em cães de aluguel? Oh, its taste is on my mind. Hooked on a feeling. Acabou que o James Gunn começou uma certa tendência no cinema na época de diretores fazendo clipes e filmes com montagem de músicas importantes. Só que o James Gunn fez isso com um propósito e com muito coração. Já alguns outros diretores estavam só tentando lucrar, como foi o caso de Esquadrão Suicida, que colocou Bohemian Rhapsody só pra tentar pegar a gente pela nostalgia. Let me have you, Donald, please. Let me have you, my toys. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Let's do so.
E em 2024 a gente tem um dos momentos mais cativantes e carismáticos do cinema, com Deadpool dançando Bye 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 do N-Sync enquanto enfrenta os agentes da TVA. Só depois da semana de estreia, esse clássico do N-Sync entrou no top 50 Global do Spotify. Deu tão certo a parada de colocar o Deadpool matando capangas ao som de uma boy band que o próprio N-Sync mudou o título desse vídeo no YouTube de Bye 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 pra fazer uma referência a Deadpool e Wolverine. A pegada de ter Bye 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 nesse filme aqui se vale muito da mesma vibe que o James Gunn colocou no Guardiões da Galáxia. O Deadpool é um personagem que quebra a quarta parede o tempo todo, conversando com o público e sabe tanto quanto a gente os contextos que o filme está inserido. Quando ele traz o N-Sync de volta aqui, ele traz toda uma carga nostálgica de uma geração que de fato é o público-alvo da Marvel e que viveu essa batalha épica entre o N-Sync e os Backstreet Boys no início dos anos 2000. Pra quem não sabe, as duas boy bands foram criadas pelo mesmo cara, o Lou Pearlman, que queria lucrar o máximo possível nessa época. Naquela época, os Backstreet Boys estavam tão estourados que eles não conseguiam atender todas as demandas por eles. Aí ele teve a ideia genial de criar um outro Backstreet Boys e assim nasceu o N-Sync do Justin Timberlake. Bye 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 foi um dos primeiros hits deles, com uma coreografia que marcou principalmente a MTV naquela época. Ela foi um sucesso comercial enorme, chegou no 4º lugar da Billboard Hot 100 e no top 10 em quase todos os países em que ela foi lançada. Ela ainda teve uma indicação pro Grammy em 2001 na categoria Record of the Year, mas perdeu para Beautiful Day do U2. Anos depois, ela continuou fazendo sucesso, mas obviamente muito menor que no passado. E em 2024 voltou a bombar porque aparece na abertura de Deadpool e Wolverine, que inclusive fez a coreografia dela bombar outra vez em trends por aí. No Spotify ela entrou no top 50 Global e na quarta-feira após o lançamento do filme ficou na 13ª posição. A playlist do Spotify atualiza todo dia 50 músicas mais tocadas do momento, então a música tá voando e lá no topo. Os Backstreet Boys devem estar se mordendo agora, né? O bom é que muitas dessas músicas que bombam por causa desses filmes são boas demais e fazem elas ficarem conhecidas por outras gerações também, né? Mas isso na minha opinião, espero que você tenha a sua. E aí, cara, quer mais uma lista com outras músicas que ficaram de fora desse vídeo aqui? Deixa aí nos comentários as músicas que ficaram faltando nessa lista. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!